das notas do portal, teve alguma nota lançada errada? Alguém viu? Pegaram, né? Tá, alguma coisa. Nós vamos dar continuidade ao início da nossa aula passada, tá? Foi o distúrbio ácido básico. Então hoje a gente vai começar a falar do distúrbio misto. Além do distúrbio simples, a gente vai falar do distúrbio misto também, certo? E a gente vai conversar sempre revisando quais são os valores de referência, tá? Então essa tabela tem que estar na cabeça de vocês. Quando eu falar em pH, quando eu falar em bicarbonato e PCO2, tem que ser medular, tem que estar o valor de referência para vocês observarem na questão do caso clínico se vai estar alterado ou não, tá? Então pH de 7,35 a 7,45, bicarbonato de 22 a 26 e PCO2 de 35 a 45. Então, toda vez que eu tenho meu pH dentro do valor da normalidade, eu vou falar que o meu pH está normal, tá bom? Se eu tenho um pH menor que o valor de 7,35, eu vou ter acidose. E se eu tenho o meu pH maior que 7,45, eu vou ter alcalose. Lembrando que se eu não tenho alteração de bicarbonato e PCO2, eu tenho acidemia ou alcalosia, tá certo? Eu só falo em acidose ou alcalose quando eu tenho alteração do bicarbonato ou do PCO2, certo? Então, toda vez que eu falar em acidose, a gente tem que lembrar do valor de referência. E quando eu falo em acidose respiratória, se eu estou com o meu meio muito ácido e eu falo em acidose respiratória, toda vez que eu falar em respiratória, eu vou lembrar do meu PCO2. Eu lembrando do meu PCO2, eu lembro de acidez. Se eu estou no meio ácido, o meu PCO2 vai estar aumentado ou diminuído na acidose respiratória. E quando eu falo em acidose metabólica, aqui eu vou começar a misturar tudo. Eu não vou ver isoladamente. Então, acompanhe meu raciocínio. Quando eu falo em acidose metabólica, eu estou no meio muito ácido. O meu bicarbonato, que é base, ele vai estar aumentado ou diminuído. Então, vamos lembrar que na acidose respiratória eu tenho um PCO2 maior que 45 e na acidose metabólica meu bicarbonato vai estar menor que 22. Certo até aqui, né? E quando eu falar em alcalose respiratória, eu estou no meio muito básico. O meu PCO2, que é ácido, ele vai estar aumentado ou diminuído? Diminuindo. E se eu tenho uma alcalose metabólica, meu bicarbonato vai estar aumentado ou diminuindo? Aumentado. Então, até aqui a gente entendeu, a gente não decorou, tá certo? Então, se a gente for nesse raciocínio, vai ficar bem mais simples daqui a pouco, que a gente começa a misturar as questões. E lembrando dos valores de referência sempre, que o PCO2 vai de 35 a 45 e o bicarbonato de 22 a 26. Agora nós vamos falar da acidose metabólica. Se eu falei em acidose, eu sei que meu pH está baixo, menor que 7,35. Se eu falei em metabólica, eu estou falando do bicarbonato. Então, bicarbonato vai estar menor que 22, certo? Como é que eu vou saber se o meu PCO2 ele está... Isso, metabólica bicarbonato. É 22? O valor de referência de 22 a 26. Se eu falo em acidose metabólica, porque ele está mais, menor que 22. Se eu tenho uma acidose metabólica, que eu sei que o meu bicarbonato se encontra baixo, como é que eu vou saber qual vai ser o PCO2 esperado para esse valor de bicarbonato que eu encontrei na gasometria? A partir de agora, a gente começa a fazer cálculos para mim saber se essa acidose ela é compensada ou se eu vou ter um distúrbio misto. Eu vou ter uma acidose metabólica com uma acidose respiratória ou alcalose respiratória. Então, vamos entender o passo a passo que a gente vai ter que fazer cálculo a partir de agora, tá bom? Então, a gente sempre vai fazer esse cálculo para saber se o PCO2 está dentro do valor esperado, sempre.
tá? Então sempre vamos fazer esse cálculo. Então se eu tenho uma acidose metabólica, meu bicarbonato vai estar abaixo, a gente já sabe disso. Quem vai compensar? O meu PCO2, né? Se eu estou no meio muito ácido, é esperado que esse PCO2 ele aumente ou diminua? Diminua. E aí, gente? Eu tenho uma acidose metabólica e que eu sei que meu bicarbonato ele está baixo. Quem vai compensar? O PCO2, a parte pulmonar. A gente já sabe que pulmão é PCO2. Se meu PCO2, o natural é que ele aumente ou diminua? Diminua. Ó, vamos parar aqui e vamos raciocinar. Diminua. Qual é para a gente manter essa balança em equilíbrio? Se o meu bicarbonato está baixo, o meu PCO2 ele vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir. Vai diminuir, correto? Que Se ele está muito ácido, meu meio, eu não vou dar mais acidez para o meu meio. Então é natural que o meu PCO2 diminua. Como é que ele vai diminuir? Através do pulmão. Eu vou hiperventilar ou hipoventilar? Não. Hiperventilar, porque eu vou lavar, excretar mais CO2. Eu não vou reter mais CO2, eu vou excretar mais CO2. Tá bom? Então a gente tem que começar a pensar aqui, porque senão a gente vai começar a se enrolar no frigideiro. Então toda vez que eu tenho uma acidose metabólica, eu sei que quem vai compensar vai ser o meu pulmão, o PCO2. Se eu sei que o meu bicarbonato está baixo, eu espero que o meu PCO2 ele esteja como? Vai ter que diminuir, lavar mais e hiperventilar esse pulmão para poder compensar, certo? Então, como é que eu vou fazer o cálculo do PCO2 esperado no valor de bicarbonato que eu encontrei baixo na minha gasometria? Eu vou calcular 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, tá? E eu vou trazer um novo para vocês aqui, que pode ser também feito com bicarbonato mais 15. Já vai dar o mesmo valor dessa forma. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma acidose metabólica, eu vou ter que saber se meu PCO2, para esse bicarbonato que foi dado na gasometria, ele vai estar compensado ou não. Então, eu vou fazer o cálculo de bicarbonato mais 15 ou 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Tá? Lembrando que esse valor ele pode variar para mais 2 e para menos 2. Certo? Agora vamos raciocinar nós todo mundo aqui junto. Eu tenho o bicarbonato que me deu na questão, o bicarbonato foi de 20. Na minha gasometria arterial, o bicarbonato veio de 20. Qual é o PCO2 esperado para esse bicarbonato? 15 mais 20? 33 a 37. Vai dar quanto? Pode variar mais ou menos 2, certo? Então eu vou ter que ter o meu PCO2 dentro dessa faixa. Se sair dessa faixa, o que vai acontecer? Qual é o fisiológico que eu tenho que esperar para uma acidose metabólica? Que o meu PCO2 esteja diminuído, exatamente, compensado, tá? Se estiver dentro da faixa etária desse cálculo, eu falo que eu tenho uma acidose metabólica compensada. Mas se sair fora do valor de referência, a gente vai ter que raciocinar o que está acontecendo, que vai ser um distúrbio misto. Então, se eu já sei que meu PCO2 está alterado, está fora do valor de referência para aquele valor de bicarbonato que eu encontrei, eu sei que vai ser um distúrbio respiratório. Então, até aqui a gente entendeu. Agora eu vou ter que saber se eu vou estar em acidose respiratória ou em alcalose respiratória, tá? Então, se eu tenho o PCO2 acima do valor esperado para aquele cálculo de bicarbonato que eu fiz, eu vou estar dando mais ácido no meu meio, certo? Então, eu vou estar contribuindo para uma acidose respiratória, tá? Então, PCO2 acima do valor esperado para o cálculo estimado de bicarbonato encontrado na gasometria, eu vou ter uma acidose metabólica, porque eu estou contribuindo ainda mais com o meio ainda mais ácido, tá? Então eu vou ter uma acidose metabólica
associado a uma acidose respiratória. Tá? Bom, eu encontrei a gasometria arterial do direito com bicarbonato de 20. Eu quero saber se aquele PCO2 que eu encontrei na minha gasometria, ele está compensando esse bicarbonato de 20 ou não. Eu vou fazer o cálculo de 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 ou o bicarbonato mais 15. Esse valor vai variar de mais 2 a menos 2, certo? Se o PCO2 que eu fiz o cálculo estiver dentro dessa faixa etária, eu falo que eu tenho uma acidose metabólica compensada. Se esse valor sai dessa faixa etária para a qual eu fiz o cálculo, aí eu vou ter que pensar. Eu já sei que eu tenho um distúrbio respiratório porque estou falando do PCO2, até que todo mundo entendeu. Agora eu tenho que saber se é uma acidose respiratória ou se é uma alcalose respiratória. Aí nós vamos pensar, raciocinar junto. Se ele está acima do valor encontrado para aquele bicarbonato que está na gasometria, eu estou contribuindo com maior acidez no meu meio. Porque o fisiológico seria o quê? Esse PCO2 diminuir. Então eu vou estar associando uma acidose metabólica mais uma acidose respiratória. Se esse PCO2 está abaixo do valor de referência, o que vai acontecer? Eu estou contribuindo para uma alcalose respiratória. Por qual motivo? Porque, teoricamente, fisiológico seria eu diminuir esse meu bicarbonato, né? Ou diminuir o meu PCO2, que seria o mecanismo de compensação. Porém, como ele foge do valor de referência, tá? Eu vou estar contribuindo para uma alcalose respiratória. Alguém não entendeu até aqui? Daí seria acidose metabólica mais alcalose. Isso. Acidose seria um distúrbio misto. Acidose metabólica mais alcalose respiratória. Tá? Não tem como dar acidose respiratória com pH 7.1, né? Aí nesse caso seria o misto, que seria a acidose metabólica mais a alcalose metabólica. Isso, né? sempre eu procuro o distúrbio primário, tá? Eu vejo qual é o que está mais em discrepância do valor de referência, se é o bicarbonato ou o PCO2. A partir do distúrbio primário, eu vou avaliar o distúrbio secundário, para saber se ele está compensado ou não. Certo? Professor, aqui teria que derivar se ele é agudo, se é renal, por causa daquela compensação renal de 3 horas. No metabólico, a gente tem um tempo de compensação, lembra que eu falei, de aproximadamente 5 dias. No respiratório, a gente vai falar sobre agudo e crônico, mas no parte renal, a gente não fala se é agudo ou crônico, tá bom? A gente só vai falar se é agudo ou crônico quando falar em respiratório. E o tempo de compensação é de 6 a 12 horas, certo? Professor, por exemplo, deu 35, né? Quando ele fala se tivesse dado 30, aí eu calcular a gasometria nessa parte. Tá. Então vamos lá, vamos supor que o meu PCO2 deu de 30, como você citou aí, tá? Então o esperado qual seria? Que ele estivesse dentro do valor de referência, entre 40 e 36. Então não está compensado, tá? Se ele estivesse acima de 40, eu estou contribuindo com o meio mais ácido, certo? Então eu estaria com uma acidose respiratória, porque eu estou falando do PCO2. Porém, como ele está abaixo do valor que seria encontrado para aquele bicarbonato da gasometria, eu estou contribuindo por uma alcalose respiratória, certo? Então ele está diminuindo em compensação ao bicarbonato esperado. Então, ao invés de eu estar aumentando, eu estou diminuindo a porção ácida. Então eu estou fazendo uma alcalose respiratória. Tá? Aí tira da respiração, né? Oi? Tira da ventilação, né? Um pouco. Ou não? Depende da fisiopatologia da doença de base do paciente, tá? Então o tratamento a gente sempre trata a causa base, tá? E trata primeiro o distúrbio primário para depois ver a compensação se vai ser pulmonar ou não, tá? Então a gente tem que entender bem aqui as doses metabólicas, porque a gente vai falar sobre alcalose metabólica, tá bom? Então na alcalose metabólica eu já sei que eu estou fazendo bicarbonato e
se o meu pH está maior que 7,45, maior que o valor de referência. Então, eu tenho que saber se meu PCO2 esperado, vou fazer um cálculo, tá? E aqui o cálculo vai ser quanto? Bicarbonato mais 15, tá? Fazendo apenas uma correção, eu acho que eu falei errado. Na acidose metabólica, a gente vai fazer o cálculo de 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. E na alcalose metabólica, o bicarbonato mais 15. Eu acho que eu falei na acidose, né? Então, para vocês corrigirem aqui, na acidose é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. E na alcalose é o bicarbonato mais 15. Tá? Só fazendo essa correção aqui para vocês. E aí eu vou ter que saber se meu PCO2 esperado para esse bicarbonato que eu encontrei na gasometria vai estar dentro do valor de referência do cálculo esperado ou não, tá? Por exemplo, a questão me deu um bicarbonato de 30, certo? Então, o que eu vou pegar de 7,52, eu estou numa alcalose. Bicarbonato de 30 está acima do valor de referência, certo? Alcalose metabólica. Qual é o meu PCO2 esperado? Vou calcular bicarbonato mais 15 porque eu estou numa alcalose metabólica. Então, qual seria o valor de referência? Seria 45. Esse valor pode variar para mais 2 e menos 2, certo? O que a gente vai encontrar como eu estou falando do PCO2, eu já sei que é um distúrbio respiratório, tá? Quando eu falo em acidose respiratória, eu já sei que meu PCO2 ele está acima daquele valor encontrado, ou seja, está maior que 47, porque eu estou dando mais hidrogênio, mais PCO2 para o meu meio. Então, eu vou estar numa acidose respiratória. O contrário também é verdadeiro. Se o valor que eu encontrei está abaixo do cálculo que eu fiz, menor que 43, eu estou com menos ácido no meu meio, então vou estar contribuindo para uma alcalose respiratória. Alguma dúvida até aqui? Se o valor que eu encontrei no cálculo está dentro da faixa etária, eu vou ter uma alcalose metabólica compensada, tá bom? Se ele está fora do valor que eu encontrei, entre a margem de mais e menos 2, eu vou ter uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Então, eu vou ter um distúrbio misto, alcalose metabólica mais acidose respiratória ou alcalose respiratória. Tá bom? No caso, esses valores diferentes, por exemplo, seriam uma compensação do distúrbio. Isso, da compensação. Dentro do distúrbio. Primeiro, eu acho o distúrbio primário, né, que vai estar fora do valor de referência, tá? Aquele que mais se afastar do valor de referência é o meu distúrbio primário. A partir daí, eu determinei o distúrbio primário, eu vou fazer o cálculo do PCO2 para o distúrbio secundário, se for acidose ou alcalose. No caso do alcalose metabólica, se no cálculo der acidose respiratória, aí é um distúrbio misto? Sim, porque eu vou ter uma alcalose metabólica mais acidose respiratória, tá bom? É um distúrbio misto. Até aqui, alguém não entendeu? Daqui a pouco a gente começa a fazer questões e aí vai misturar tudo. Então, se a gente não entender essa parte básica, eu estou tentando simplificar o máximo para vocês, para ficar fácil. No caso do PCO2 esperado, sempre vai ser de 47, 43? Sim, sempre na faixa etária que você fez o cálculo do PCO2 esperado para aquele bicarbonato, a partir do distúrbio primário. Você falou que era uma alcalose metabólica. Então, qual é o PCO2 esperado desse nível de bicarbonato que você encontrou? Bicarbonato mais 15. Feito isso, ele pode variar para mais 2 ou para menos 2. Se variar para mais, eu tenho uma acidose respiratória. Se variar para menos, eu tenho uma alcalose respiratória. Certo? Agora nós vamos falar de acidose respiratória. A gente já saiu do metabólico e a gente está entrando no respiratório. Tá certo? Se eu falo em acidose, eu já sei que meu pH está abaixo do valor de referência. Respiratória, se eu falo em acidose respiratória,
eu já sei na minha cabeça que meu PCO2 ele vai estar aumentado. Como é que eu vou compensar isso? Meu bicarbonato no meu rim que vai compensar. E o esperado que meu bicarbonato ele esteja aumentado ou diminuir, que ele aumente ou diminua? Aumente, tá? Então, para compensar esse bicarbonato, ele tem que aumentar. E como é que ele vai aumentar? Através do rim. Então, esse bicarbonato ele tem que ser excretado ou ele tem que ser reabsorvido? Reabsorvido. Tá? Esse entendimento aqui é muito importante, porque daqui a pouco a gente vai falar dos cálculos e a gente vai ter que somar ao invés de subtrair, tá? Porque aqui eu vou reabsorver bicarbonato, eu não vou excretar, porque a gente entendeu que no distúrbio da acidose respiratória, onde eu tenho muito ácido no meu meio, para me neutralizar essa acidez, eu vou ter que reabsorver bicarbonato, eu vou ter que aumentar o meu bicarbonato através da minha parte renal, certo? Aqui, sempre quando eu falo de distúrbio respiratório, eu posso falar se ele é agudo ou se ele é crônico, tá? O crônico geralmente vai ser um paciente com DPOC, paciente enfisematoso ou paciente com algum distúrbio intersticial do parênquima pulmonar, que ele precisa de um tempo maior para poder ter um equilíbrio, tá? E poder desenvolver um mecanismo de compensação para esse distúrbio. O distúrbio agudo geralmente é uma doença, uma pneumonia, uma doença que se instalou de forma aguda e que trouxe alteração no parênquima pulmonar. Então a gente sempre vai pensar em algo crônico, que a gente teve um tempo para esse distúrbio se compensar, e do distúrbio agudo é uma coisa mais eventual, em que a gente não tem tanto tempo para ter uma compensação imediata, certo? Então vamos lá na acidose respiratória. No quadro agudo, por exemplo, uma pneumonia, ou até mesmo ferimento por arma branca no tórax, que é um quadro agudo, o que a gente vai observar? Para cada 10 milímetros de PCO2 que sobe, eu vou ter reabsorção de 1 mEq, tá, por litro de bicarbonato. Então prestem atenção aqui que começa a complicar um pouquinho, mas depois fica fácil. Então, para cada 10 milímetros de PCO2 que sobe, eu tenho reabsorção de 1 mEq por litro de bicarbonato. No quadro crônico, para cada 10 milímetros de PCO2 que sobe, eu tenho reabsorção de 4 mEq de bicarbonato. Certo? E a gente tem, eu sempre falo de uma média para ficar mais fácil para a gente. O PCO2 ele varia de 35 a 45. Eu peguei a média dele e botei 40 milímetros, tá bom? De mercúrio. E o bicarbonato varia de 22 a 26. Eu peguei a média e botei como valor de referência o 24. Certo? Já eu explico para vocês o porquê disso. Então, por exemplo, se eu tenho PCO2 da gasometria que está de 70, quando acima do valor de referência, que é 40, ele vai estar. Então, é 40, 50, 60, 70. 3 vezes, correto? Se é um distúrbio agudo, é 3 vezes 1 mEq. Então, ele vai ter que ter reabsorvido 3 mEq por litro. Se eu tenho um distúrbio crônico, vai ser 3 vezes 4. Aí vai ser quanto? 12 mEq por litro. Alguém não entendeu aqui? Eu não entendi. Tá. Tem algum pincel de mapa de vocês? Essa aqui também. A questão da gasometria do PCO2. Essas cadeiras vão lá pra frente.
A minha média é 40, eu vou levar como valor de referência. Aqui eu estou falando de distúrbio respiratório, tá bom? 40 para 70, 40, 50, 60, 70. 1, 2, 3. Certo? Decoremos. Então aqui, para cada 10 milímetros de PCO2 que sobe, subiu 3 vezes aqui, ó. Eu vou ter reabsorção de 1 metro. Certo? Como aqui subiu 3 vezes, eu vou ter 3 vezes 1. Vai ser reabsorvido no quadro agudo 3 metros. Exposto. Certo? No quadro crônico, para cada 10 milímetros de CO2 que sobe, eu vou ter reabsorção de 4 metros. Então aqui subiu 3 vezes. Então vai ser 3 vezes 4. 12 metros. Entendido daqui? Tá? Então a gente tem que entender aqui para poder dar seguimento para a nossa área. Ah, o meu PCO2 veio 73, vamos supor. Eu vou arredondar para 70. Meu PCO2 deu 77. Está mais próximo de 80. Eu vou arredondar para 80. Certo? Menor que 75, eu arredondo para menos. Maior que metade, eu arredondo para mais. Entendido até aqui? Maior ele gosta de 35, fica mais. Maior que, por exemplo, deu 65, eu vou arredondar para 70, entendeu? Se menor que 65, eu vou arredondar para 60, tá? Então, a gente vai ter que ter isso na mente para a gente poder começar a fazer nossos cálculos agora. Tá? Então, assim, a gente viu que... Então, a gente viu ali que o meu PCO2 era, ele deu da gasometria era 70. No quadro agudo eu vou reabsorver 3 mEq e no quadro crônico 12 mEq, né? Meu bicarbonato, o valor médio que a gente viu na questão, que a gente rotulou, era de 24, certo? Então, no quadro agudo eu vou ter que ter reabsorvido quantos mEq? 24 mais 3, 27. E no quadro crônico, 24 mais 12, 36. Entendeu? Ou não? Não. Tá. Então, vamos aqui. Normal. O meu bicarbonato médio, eu vou levar em consideração, vai ser 24. 24, né? Aqui eu tive reabsorção de 3 metros. Então vai ser 24 mais 3, 27, certo? No quadro agudo aqui, ó. No quadro agudo. No quadro crônico eu vou ter quanto? 24 mais 12. 36 no quadro crônico. Eu vejo que o distúrbio respiratório ele já exige um pouco mais de atenção nos cálculos que a gente for fazer. Primeiro, para cada variação de 10 milímetros de PCO2, eu vou ter variação no quadro agudo de 1 mEq. Variou 3 vezes 1, 3 mEq. Vamos falar só no quadro agudo agora para ninguém se confundir. Variou 3 mEq. Qual é a média do meu bicarbonato? 24. Então, para esse PCO2 que a gasometria me deu, meu bicarbonato, que era para ser encontrado, era de quanto? 27. Até aqui, entendido? Eu estou falando do quadro agudo. Vou falar primeiro do quadro agudo para não falar do quadro agudo, certo? Esse valor ele pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, aqui posso ser 25, 29, certo? 25, 29. Como eu estou falando aqui de
bicarbonato eu já sei que é metabólico. Até aqui ninguém duvida. Agora eu tenho que saber se eu tenho uma alcalose ou uma acidose metabólica associada ao distúrbio respiratório que eu encontrei. Se eu tiver dentro do valor de referência, eu vou ter o quê? Compensar. Tá bom? Se eu estiver fora do valor de referência, eu vou ter que saber se o distúrbio metabólico é alcalose ou acidose. Vocês entenderam? Aí vamos pensar junto. Se ele está acima do valor de referência, eu tenho muita base no meu meio. Assim. Valor de influência é qual ali? Vocês acham? Isso. Então eu tenho uma alcalose metabólica associada a uma acidose respiratória. Ou seja, na verdade, sempre o distúrbio primário mais sempre o distúrbio secundário. Tá bom? Então, uma acidose respiratória associada a uma alcalose metabólica. Se ele está abaixo do meu valor de referência, eu tenho o quê? Uma acidose respiratória associada a uma acidose metabólica. Então, distúrbio misto. Alguém não entendeu até aqui? Sempre vai ter. Para aqueles que estudam hidroeletrolítico, o ácido básico sempre é uma coisa tem alguma descompensação renal ou pulmonar. Não, você está falando daquela cítica, sem compensação primária ou respiratória. Não, sempre não. Então vamos falar de sempre porque pode ser que não seja assim. Entendeu? O mais provável que seja, mas nem sempre vai ser o primário. Ele pode ter alguma outra doença que não seja descompensação respiratória, a válvula base dele possa estar com uma disfunção pulmonar e todo o fluxo básico do nível pulmonar também. Então nem sempre é isso. Então até aqui alguém não entendeu? Então sempre no distúrbio respiratório eu vou ter o quadro agudo e o quadro crônico. Porque o quadro agudo a gente tem um tempo de 6 a 12 horas na questão respiratória para compensar. Tá? No metabólico a gente não fala em agudo ou crônico, porque a gente tem um tempo maior, geralmente 5 dias, para poder ter a compensação. Tá bom? Então sempre observe o caso clínico. Primeiro com arma de fogo, pneumonia, alguma doença intersticial do pulmão, paciente de APOC, hematoso, já vão levando vocês a raciocínio clínico se esse distúrbio ele foi a longo prazo ou se ele foi um distúrbio agudo. Tá certo? Então a gente sempre tem que saber isso para a gente poder dar seguimento. Então agora ficou fácil, né? Agora dá para a gente seguir e fazer os cálculos de outras questões. É 6 horas? Respiratória, compensação de 6 a 12 horas. E o metabólico, o renal, é uma compensação de 5 dias. Se passou de 6 horas, já é crônico. Não. A compensação respiratória é média de 6 a 12 horas. É mais rápida. O crônico, eu digo crônico por quê? Porque ele tem um tempo maior para compensar aquele distúrbio que foi afetado. Por exemplo, o DPOC, ele convive com alto nível de CO2. E para ele está tudo bem assim, entendeu? Agora já um paciente rígido, que não tem esse comprometimento pulmonar, ele não consegue viver por muito tempo porque o PCO2 é aumentado. Tá bom? Entendi. Então, alcalose respiratória. Alcalose a gente já sabe que a gente vai falar do pH maior de 7,45. Quando eu falo em alcalose respiratória, eu já sei que o meu PCO2 vai estar baixo, certo? Quem vai compensar isso? O meu bicarbonato. E o bicarbonato, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Diminuir. Então, o meu rim, ele vai reabsorver ou vai excretar? Excretar. Então, quando eu falo em excretar, daqui a pouco eu não vou mais falar em soma, eu vou só falar em subtração, tá? Então, prestem atenção aqui nesse detalhe. Então, aqui a gente já, na alcalose respiratória, o que a gente vai observar? Para cada 10 milímetros de
ter PCO2 que baixa, aqui é que baixa, não é que aumenta, tá? Eu vou excretar 2 metros de bicarbonato. Então, observe a diferença. Eu não estou falando em PCO2 aumentado, eu estou falando em PCO2 que baixa em excreção, tá? Excreta 2 metros de bicarbonato. Isso é um quadro crônico, tá? E para cada 10 milímetros de mercúrio de PCO2 que baixa, eu vou excretar 5 metros de bicarbonato no quadro agudo. Ó. Aqui, para cada 10 milímetros de PCO2 que baixa, eu vou excretar quanto no quadro agudo? 2 metros. E no quadro crônico, a gente vai excretar 5 metros. Lembrando que no quadro crônico, a gente tem um tempo maior e por isso a excreção ela vai ser maior também. Tá? Então, aqui, eu vou ter que lembrar que na alcalose respiratória, meu mecanismo de compensação do bicarbonato vai ser o quê? Ser diminuído. Se ele vai diminuir, ele vai ser excretado. Então, para cada diminuição do PCO2 que eu tenho, para cada 10 milímetros de PCO2 que diminui, no quadro agudo eu vou excretar 2 metros de bicarbonato e no quadro crônico 5 metros de bicarbonato. Vamos dar um exemplo agora. Se eu tenho um PCO2 de 20, tá? E a minha média do PCO2 que eu peguei é 40. Quanto ele diminuiu? 2 vezes. Certo? Alguma dúvida até aqui? Se ele diminuiu 2 vezes, o meu bicarbonato médio é de 24. Ele vai estar diminuindo em quanto? Qual vai ser o valor de referência dele? É isso que eu quero que vocês entendam. É 2 vezes 5, galera. É 10. Se for agudo, é 4. Se for crônico, é 10. Eu não entendi. Esse é o valor de 20, né? A minha média é 40. Então, 40, 30, 20. 1, 2, correto? No quadro agudo eu vou excretar quanto? 4. De bicarbonato? 2, né? Então, aqui 2, 2. Certo? Então, qual é a minha média do bicarbonato? 4. 24. Então, meu bicarbonato esperado aqui vai ser menos quanto metro? Menos 4 metros. Isso é 20. Então, meu bicarbonato esperado aqui vai ser de quanto? 20 metros. Entenderam o que acontece ou não? Isso é de boa. Não? A questão da doença, aqui você falou. Estamos falando de alcalose metabólica. Se eu sei que na alcalose metabólica, meu mecanismo de compensação vai ser o quê? E o caso que ela deu no cara que ele deu a facada, por exemplo, um caso alcalose que respiratória. tem que compensar na hora. O bicarbonato ele vai estar como? Vai ter que diminuir, certo? Então, o meu rim vai ter que excretar esse bicarbonato. Se ele vai excretar, eu vou diminuir, tá? Então, para cada variação de PCO2 que eu tenho, ele me deu um bicarbonato de 20. Eu vou excretar 2 metros de bicarbonato no quadro agudo, tá? Então, aqui 2, então a minha média é 24 menos 4 metros, vai ser 20 o bicarbonato esperado para esse PCO2 de 20. Não? Se a gente souber o básico, o que eu espero do estudo primário, eu vou saber entender isso daqui sem decorar. Agora, se eu quiser decorar, vai ficar muito mais difícil. Então, se eu sei que na alcalose respiratória, o meu bicarbonato ele vai estar diminuído, eu já sei que o meu rim vai excretar. Tá? Se ele vai excretar, é subtração. Então, para cada variação de 10 milímetros de mercúrio, eu vou excretar 2 metros de bicarbonato. Como aqui variou 2 vezes, 30, 20,
eu vou subtrair 4 mEq de bicarbonato do meu valor de referência, que é 24 do bicarbonato. Então, o meu esperado para esse valor de PCO2 é 20 mEq de bicarbonato. Até aqui entendido, né? A gente vai fazer várias questões, vai ficar mais fácil. Então, o que vai acontecer? Esse valor, a gente sempre pode variar para mais 2 e para menos 2, tá bom? Quando eu tenho um valor abaixo, o que vai acontecer do valor esperado? E aí, o que vocês acham? Vai ficar mais 2. Se eu tenho um valor acima desse daqui, se eu tenho um bicarbonato daqui de 30, eu vou ter o quê? Calose metabólica. Se eu tenho um valor menor que esse daqui, Acidose metabólica. a gente já sabe que é metabólico porque eu estou mexendo no bicarbonato. Agora eu preciso saber se é alcalose ou se é acidose. Se eu estou com ele aumentado no meu meio, eu vou estar numa alcalose. Se eu estou com ele diminuído, eu vou estar numa acidose. Então veja que a gente tem que raciocinar, não precisa decorar. Se começar a decorar, começa a confundir tudo, fica mais difícil. Tá bom? Vai ter os valores na prova. Ó, vamos fazer exercícios que fica mais fácil. Façam aí, que eu quero saber qual o distúrbio primário e saber se está compensado ou não. Vou deixar uma cola para vocês, tá? Para vocês verificarem. Qual é o distúrbio primário? Acidose metabólica. Todo mundo. Acidose metabólica, né? Para esse bicarbonato esperado, qual é o cálculo do PCO2? 1,5 vezes bicarbonato mais 8. Vai dar quanto? Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Então ele pode variar entre 34 e 30. 34 e 30, certo? E aí ele está aumentado. O que a gente vai ter? Acidose respiratória associada. É a acidose que está mais alta. O CO2 está acima do limite. Acidose metabólica associada à alcalose respiratória. Porque está acima do respiratório. Acidose metabólica mais Acidose respiratória. acidose, você acha que é alcalose? Porque ela está acima do respiratório. O PCO2 é ácido. Aí se ele está acima, é acidose. E aí, gente? É duas acidoses. Quem acha que é alcalose respiratória? Não. Vamos explicar agora por que a gente é uma acidose respiratória associada para todo mundo entender, tá bom? Então, a partir de agora, a gente começa a fazer cálculo e todo mundo tem que sair daqui entendendo, para não decorar, para não ficar uma coisa confusa. pH menor que o valor de referência, todo mundo já sabe, já está batido isso, acidose.
Temos o bicarbonato e o PCO2 para avaliar. Qual o que mais está fora do valor de referência? Bicarbonato. Então, eu tenho como distúrbio primário uma acidose metabólica. Eu tenho que saber se o meu PCO2 esperado, eu tenho que saber se o bicarbonato que eu encontrei, qual é o PCO2 esperado para esse bicarbonato que eu encontrei. Qual é o cálculo que eu faço na acidose metabólica? 1,5 mais o bicarbonato mais 8. Tá? Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Correto? Esse valor deu quanto? Pode variar de 30 a 34, né? E qual é o valor que a gasometria me deu? 38. Então, eu já sei que eu tenho uma acidose metabólica com um distúrbio respiratório. Porém, eu tenho que saber se eu estou diante de uma acidose respiratória ou se eu estou diante de uma alcalose respiratória. Se o meu PCO2 está acima do valor de referência que deveria ser encontrado daquele valor de bicarbonato, significa que eu tenho muito hidrogênio no meio, que eu tenho muito ácido. Então, eu tenho uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória. Entendido? Até aqui todo mundo ok? Então, veja que não fica difícil. Deixa eu ver. Acho que faça o cálculo para saber se está compensado ou não. Qual é o distúrbio primário que eu tenho? Alcalose o quê? Qual é o cálculo que eu faço na alcalose metabólica para saber se meu PCO2 está dentro do valor esperado? Qual é o valor que deu? 49. Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Né? Então, eu tenho uma faixa de 47 a 51, certo? E o PCO2 da gasometria veio quanto? Então, eu sei que eu tenho um distúrbio respiratório. Agora, eu tenho que saber se ele está alcalose ou em acidose. Como ele está abaixo do valor de referência que deveria estar para o cálculo do PCO2 diante daquele bicarbonato, eu vou ter o quê? Alcalose respiratória. Professor, por que a gente escolheu fazer da alcalose metabólica? Porque qual é o distúrbio primário? Ah, tá. Sempre você vai, primeira coisa é saber qual é o distúrbio primário. Se eu não sei qual é o distúrbio primário, eu não sei fazer o restante. Então, eu defino o distúrbio primário para depois saber se aquele valor do PCO2 ou do bicarbonato é o esperado para aquele valor de referência. Tá bom? Então, até aqui, alguém não entendeu? Tá. Primeira coisa, nós definimos que temos uma alcalose metabólica. Quem vai compensar essa alcalose metabólica vai ser o pulmão, o PCO2. Diante de uma alcalose metabólica, eu espero que o meu PCO2 ele aumente ou diminua. O PCO2 aumente, né? Então, eu vou hipoventilar, eu vou reter mais CO2 para ele poder aumentar, certo? Diante disso, do distúrbio primário, eu vou saber se o PCO2 que eu encontrei está de acordo com o bicarbonato que a gasometria me deu. Então, qual vai ser o PCO2 esperado? Bicarbonato mais 15. Então, eu pego 39 mais 15 dá 49. Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2, certo? Se ele estiver acima, significa que eu tenho muito ácido no meu meio. Eu já sei que é um distúrbio respiratório porque o PCO2 está alterado. Então, eu tenho que definir se é acidose ou alcalose. Se ele está acima do valor que era para ser encontrado dentro daquela margem, eu estou dentro de uma acidose respiratória. Se ele está abaixo do valor que era para ter naquela margem, eu tenho uma alcalose respiratória. Tá bom? A gente consegue o valor que está mais distante? Sim.
ativo seria o PCO2, seria o alcalose respiratório. Qual é o valor de referência do PCO2? O PCO2 varia de quanto? 35 a 45. E o bicarbonato? Então quem é que está mais discrepante aí? Bicarbonato. Certo? Vamos para mais exercício. Calculem aí, porque eu já. Alguma coisa. Eu estou dando já a resposta. Só uma pergunta. Eu posso ter um distúrbio metabólico e o pH da normal? Não existe. Por exemplo, você quer dizer que o meu pH está dentro do valor da referência, mas o bicarbonato vai estar A minha alterado. compensação está sendo suficiente para compensar o pH. Não, a gente pode ter pH alterado sem alteração do bicarbonato do PCO2, mas o inverso não. Por exemplo, bicarbonato, a gente vai ter que lembrar da equação de Hauser-Bach. Lembra que o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao PCO2? Então, sempre o pH é o primeiro que vai ser alterado, não o inverso, o bicarbonato ou o PCO2. Tá bom? Eu vou colocar, calcule para mim, bote no papelzinho aí, porque eu estou dando a resposta direta, eu quero que vocês comecem a raciocinar. pH de 7,25, bicarbonato de 30 e PCO2 de 60. pH de 7,25, bicarbonato de 30 e PCO2 de 60. E aí? Alcalose, pH de 7,25. Então, o distúrbio primário eu sei que é uma acidose respiratória. E aí faço um cálculo que a gente vai raciocinar esse cálculo agora. Se eu estou numa acidose respiratória, qual é a minha de compensação? Bicarbonato, rim. Eu vou ter que aumentar ou excretar a base? Vou ter que reabsorver ou excretar? Reabsorver bicarbonato, certo? Então, para cada variação de 10 milímetros de PCO2, no quadro agudo eu vou reabsorver quantos MEC? 1 MEC, porque a gente está falando de acidose respiratória. Tá bom? Então faço o cálculo para quadro agudo. Sabendo que o PCO2 mede 40. Então 40, 50, 60 variou 2 vezes. Então eu vou reabsorver 2 MEC. Sabendo que o meu bicarbonato médio é de 24, meu bicarbonato esperado será 26. Esse valor pode variar para mais 2, pode ser 28, e para menos 2, que vai ser 24. Então, meu bicarbonato esperado vai estar entre 24 e 28, certo? E ele me deu bicarbonato de 30. Opa, eu já sei que eu tenho uma acidose respiratória associada a um distúrbio metabólico. Agora, é acidose ou é alcalose? Alcalose? Certeza? Eu não quero ninguém na dúvida na hora da prova. É a alcalose, definam, é isso mesmo. Então vamos lá. Distúrbio misto, tá bom? Completa, resposta sempre completa. Acidose respiratória mais alcalose metabólica, tá bom? Oi? Sim, associado ou mais. Eu já vou saber que é um distúrbio misto. Não seria acidose metabólica? Alcalose respiratória? Tu tá falando do primário ou do secundário? Primário. Primário não seria acidose metabólica? Vamos ver, qual o valor de referência do bicarbonato? 22. E do PCO2? 35, 40.
Qual é o que mais está distante do valor de referência? PCO2. Então eu tenho aqui uma acidose respiratória. Tá bom? Então veja que a gente compreendendo, a gente não precisa decorar. Fica mais difícil a gente começar a decorar a fórmula, fica maçante. Mas se a gente compreender que na acidose metabólica, opa, 1,5 vezes bicarbonato mais 8. Alcalose metabólica, bicarbonato mais 15, fica medular, entendeu? Fica medular. Vocês fazendo muito exercício, vocês começam a aprender, fica mais fácil. Tá bom? Professor, existe possibilidade de PCO2 49 e o carbonato 30, aí os dois são iguais, diferentes, caiu ou igual. Existe alguma Não, geralmente, porque um vai compensar o outro, geralmente um não está tão perto do outro assim não. Porque senão a gente vai estar perto de distúrbios quase compensado, entendeu? Ou até mesmo compensado se você fizer o cálculo diante do distúrbio primário. Então sempre vai ter uma distanciação para você saber se é ou não. Faça um cálculo aí do pH 7,48, bicarbonato de 22 e o PCO2 de 30. Ó, pH de 7,48, bicarbonato de 22 e PCO2 de 30. Qual é o distúrbio primário? Então eu sei que eu estou diante de uma alcalose respiratória. Qual é o mecanismo de compensação? Vai ser o quê? O rim, o bicarbonato. Então eu vou, na alcalose, eu vou absorver mais bicarbonato ou vou excretar? Excretar, certo? Então eu já sei que eu vou ter que diminuir, subtrair no meu cálculo. Então, para cada um quadro agudo, para cada variação de 10 milímetros de PCO2, eu vou ter redução de quantos MEC? 2 MEC, né? E aqui ele me deu o PCO2 de 30. Então, variou quanto? De 40 para 30? Variou 1, certo? Então, o meu bicarbonato médio é de 24. Então, 24 menos 2 MEC vai ser quanto? 22. Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, vai ser de 20 a 24, certo? E meu PCO2 deu 22. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o quê, gente? Alcalose respiratória compensada? Ó, veja como ficou fácil. Então a gente entendeu, a gente não decorou, então ficou bem mais fácil. Certo? Se eu sei meu mecanismo de compensação, vai ficar muito mais fácil eu fazer os cálculos a partir daí. Mais um exercício para vocês aí. Olha que agora eu já estou deixando uma cola com o valor de referência e com os cálculos que podem ser usados. Mas claro que na prova não vai ser assim. Então aproveitem para treinar agora. Qual é o distúrbio primário que eu tenho? Qual é o primário? Acidose respiratória. Todo mundo entendeu até aqui? Qual é o que mais está distante do valor de referência? Então eu tenho uma acidose respiratória. Agora eu quero saber se está compensado ou não. Faça um cálculo. Se eu estou diante de uma acidose respiratória, eu sei que meu bicarbonato ele vai ter que ser excretado ou reabsorvido? Reabsorvido, tá bom? Então, para cá, no quadro agudo, para cada 10 milímetros de variação no meu PCO2, eu vou ter reabsorção de quantos MEC de bicarbonato? Quanto? 1.
De 40 para 50 valeu quanto? 1, né? Então, o meu bicarbonato médio é 24. Então, o meu bicarbonato esperado vai ser quanto? 25. Esse valor pode variar para mais 2 ou para menos 2. Então, ele vai de 23 a 27. E aí, ele deu o bicarbonato de 29. Então, eu tenho uma acidose respiratória mais um distúrbio metabólico. Esse distúrbio, ele é acidose ou é alcalose? Alcalose metabólica. Viu como vocês entenderam, vocês não decoraram? Começa a ficar fácil a partir do momento que a gente vai pensando, a gente não vai decorando. Quando a gente começa só a fazer cálculo sem raciocinar o porquê, aí fica bem mais difícil, fica bem mais maçante. Entendido? Todo mundo entendeu? Tá, vamos lá. Eu estou falando diante do quadro primário, acidose respiratória, correto? Quem vai compensar vai ser o meu rim, um bicarbonato. Se eu estou diante de um meio muito ácido, meu bicarbonato ele vai ter que ser absorvido ou excretado? Absorvido, para eu poder ter um equilíbrio nessa balança, porque eu já estou no meio muito ácido. Então, como ele é base, meu bicarbonato ele tem que ser reabsorvido. Então, nesse quadro de alcalose, de acidose respiratória, eu vou somar, entendeu? Porque eu tenho um meio muito ácido na acidose respiratória, então meu bicarbonato tem que ser reabsorvido. Então, para cada variação do quadro agudo de 10 milímetros de PCO2, eu vou ter reabsorção de 1 metro de bicarbonato, certo? Meu PCO2 ele deu de 50, então meu PCO2 médio é 40, então de 40 para 50 variou 1, então eu vou reabsorver 1 metro. Meu bicarbonato médio que a gente colocou é 24, então 24 mais 1, 25, certo? Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2, então pode variar de 23 a 27, e ele deu meu bicarbonato de 29. Então, eu sei que eu tenho uma acidose respiratória mais um distúrbio metabólico. Mas esse distúrbio é acidose ou alcalose? Se esse meu bicarbonato está aumentado, eu vou ter qual distúrbio relacionado à alcalose metabólica? Oi? É porque a gente padronizou como o meu bicarbonato médio. Entendeu? Assim como o PCO2 médio é 40, meu bicarbonato médio é 24. Vamos para mais um. Qual é o distúrbio primário que a gente tem aqui? Alcalose metabólica. Alguém não entendeu que o distúrbio primário é a alcalose metabólica? A alcalose todo mundo entendeu, está maior que 7,45. Qual é o que está mais distante do valor de referência? O PCO2 ou o bicarbonato? Os dois estão diminuídos, correto? Se fosse falar do fisiológico, vamos pensar no fisiológico. Se eu tenho meu bicarbonato diminuído, a tendência do PCO2 é o quê? Aumentar, certo? Fisiológico. Então, vamos falar do fisiológico. Se o bicarbonato está baixo, tá? Eu vou ter o quê? Uma alcalose metabólica. O meu PCO2 ele tem que aumentar, certo? Se eu estivesse falando de uma alcalose respiratória, qual seria o fisiológico do bicarbonato? Ele ia
diminuir ou ele ia aumentar? Diminuir. Alcalose, se eu estivesse falando de uma alcalose respiratória, o meu está muito básico. Então, o meu bicarbonato, a tendência dele é diminuir, certo? Aqui eu tenho o PCO2 em 20 e o bicarbonato em 10, tá certo? Então, aqui eu tenho dois mecanismos de compensação diminuído, tá? Então, sempre a gente vai ter que pensar no fisiológico, tá? Então, aqui a gente está com bicarbonato de 10, eu tenho uma alcalose metabólica. Então, falando de uma alcalose metabólica, o fisiológico é que meu PCO2, ele aumente, né? Então, qual vai ser o valor esperado para o meu PCO2 diante de um bicarbonato de 10? Bicarbonato mais 15, 25. Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, ele vai de 23 a 27. E aqui eu tenho um PCO2 de 20. Então, eu vou estar diante de um distúrbio de uma alcalose metabólica mais um distúrbio respiratório. Esse distúrbio, ele é uma alcalose ou uma acidose respiratória? Ele está fora do valor da faixa etária que eu encontrei, que é de 22 a 26, certo? Então vai ser o quê? Vocês não entenderam, né? Vamos voltar lá para o distúrbio primário. Eu estou diante de uma alcalose metabólica. Qual é o valor do cálculo do PCO2 esperado? Bicarbonato mais 15. Meu bicarbonato é 10. 10 mais 15 vai ser quanto? 25. Pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, ele pode ser de 23 a 27. Certo? Então, meu PCO2 encontrado na gasometria foi de 20. E aí, eu vou ter um distúrbio de uma alcalose metabólica associada a um distúrbio respiratório. Esse distúrbio, ele é uma alcalose respiratória ou é uma acidose respiratória? Se o meu PCO2 ele está abaixo do valor que era para ser encontrado dentro do cálculo do PCO2 esperado, que é bicarbonato mais 15, eu vou ter o quê? Uma alcalose respiratória. É fazer exercício, gente. É fazer exercício que vocês vão compreender cada vez mais. Então, distúrbio ácido básico é isso. Eu trouxe só os cálculos para a gente fazer. Veja que eu não envolvi caso clínico, tá bom? Justamente para não ficar ainda mais confuso. Primeiro a gente solidifica os cálculos e depois a gente começa a mesclar com o caso clínico para poder ficar mais fácil. Tá. Vamos pensar. O meu bicarbonato, ele varia de 22 a 26. O meu PCO2 de 35 a 45, tá? Se o meu bicarbonato ele está 10 e o PCO2 está 20, a gente vai ver que eu tenho uma variação mais ou menos ali de 15, né? Para o PCO2. E do bicarbonato eu vou ter uma variação de quanto? 12. O distúrbio primário. Se eu tenho uma alcalose metabólica, o que eu espero do meu PCO2? Que ele aumente ou diminua? Metabólico. O PCO2 aumente. Se ele vai aumentar, eu vou ter que reter mais CO2, então eu vou hipoventilar, certo? Feito isso, eu sabendo mecanismos de compensação, eu sei distinguir se é um distúrbio metabólico ou se é respiratório. Então, como o bicarbonato ele está muito baixo, quem vai compensar isso é a parte pulmonar, a parte do PCO2, tá? Então, nesse caso, como você tem os dois bem distantes da faixa de referência, o que vai valer mais é o que está mais em déficit, que é o
bicarbonato. Essa parte eu não entendi, porque tá aqui no seu K12 está mais perto. Tá, vamos ver. O distúrbio pulmonar, ele tem uma compensação mais rápida que o distúrbio renal, tá? Então, se eu deixo meu bicarbonato muito baixo, eu tenho várias alterações hidroeletrolíticas, entendeu? Então, eu não consigo compensar tão rápido a parte renal como a parte pulmonar. Então, para isso, como ele está mais distante e ele precisa de uma atenção maior ao rim, eu tento sempre ver se o distúrbio primário vai ser metabólico, se não for, é o respiratório. Generalizando, entendeu? É como se eu tivesse pensando no respirador da pessoa compensar. Seria mais ou menos isso. Mas você tem que ter cautela, que nem sempre vai ser assim, entendeu? Esse caso, esse exemplo, ele veio muito próximo e veio os dois baixos, entendeu? Eu trouxe para vocês verificarem que nem sempre vai ser bem perto do valor de referência. Mas pode acontecer isso ou não, tá? Então, sempre avaliar as variáveis e o que determina no caso clínico. Se vai ser um quadro agudo ou crônico, se for respiratório. Tá? O último caso para vocês aqui. Respiratório. E aí? Qual o distúrbio primário? Alcalose respiratória. Alcalose respiratória. Todo mundo entendeu aqui? Na alcalose respiratória, o que a gente vai pensar? Quem vai compensar vai ser o quê? O rim. O rim, ele vai reabsorver ou vai excretar mais bicarbonato? Excretar. Então, a partir daqui que eu sei que é excretar, ele vai diminuir. Então, para cada variação de PCO2, eu vou ter diminuição no quadro agudo de quantos mEq de bicarbonato? 2. Então, a minha média do PCO2 é 40. Foi para 30, variou 1, certo? Então, eu vou ter, meu bicarbonato médio é 24. Então, 24 menos 2 vai ser quanto meu valor de referência? 22. Sabemos que esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, pode ser de 24 a 20, certo? Aqui eu tenho o quê? Uma alcalose metabólica associada a qual distúrbio respiratório? Isso. O valor de referência pode ser de 24 a 22. Aí está aqui em 5. Professor, quando é nesse caso, a gente faz menos 3 ou não? Aqui a gente está falando do quadro agudo. Não, né? mas digo assim, porque PCO2 menos 40 menos 15. Seria tipo menos 1,5. Ou não? Não. Só se fosse menos 20. Aí eu usaria. Só vou usar 4 menos. Não, entendi. Não vou usar quando for Distúrbio metade. primário, qual é? A gente tem uma alcalose metabólica, certo? Ou alcalose respiratória, gente? Alcalose respiratória. Alcalose respiratória. Qual é o que mais está distante do valor de referência? O PCO2. Se eu tenho, qual é o mecanismo fisiológico que eu tenho diante de uma alcalose respiratória? É meu bicarbonato. Ele vai reabsorver ou vai excretar? Excretar. Então eu vou diminuir meu bicarbonato. Meu peso, cada 10 milímetros de PCO2 que varia, eu vou diminuir no quadro agudo 2 mEq de bicarbonato. Então variou, minha média é 40 do PCO2, então de 40 para 30 foi 2. Então, meu bicarbonato médio é 24. 24 menos 2, 22. Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 12. Então, vai ser de 20 a 24 meu bicarbonato esperado para esse valor de PCO2. Só que aqui ele deu PCO2 de 25. Qual é o distúrbio respiratório que eu tenho associado? Alcalose respiratória metabólica.
Alcalose respiratória mais Alcalose metabólica. Se meu PCO2 está 25, ele está fora do meu valor de referência, que era para estar entre 20 e 24. Então eu tenho o quê? Alcalose respiratória. Ó, vocês começaram a confundir tudo, tá indo até bem até agora. Agora eu vou ser rápido aqui, porque vocês começaram a confundir. Vamos voltar, gente. Distúrbio primário. Alcalose respiratória, até que todo mundo entendeu. Para cada fisiológico na alcalose respiratória, é reabsorver ou excretar bicarbonato. Então eu vou diminuir. Então, para cada 10 milímetros de variação do PCO2, no quadro agudo eu vou excretar 2 MEC. Qual é o meu bicarbonato MEC? 24. 24 menos 2, 22. Sendo que esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, vai ser de 24 a 20. Meu bicarbonato esperado para esse valor de PCO2, certo? Então, eu já sei que eu tenho uma alcalose respiratória associado a um distúrbio metabólico. Esse distúrbio metabólico vai ser acidose metabólica ou acidose ou alcalose metabólica? Alcalose metabólica. O que vocês estavam confundindo? Eu falei PCO2? Ah, eu desculpa, eu que não me atentei. Mas assim, façam o exercício, tá? Porque essa questão é exercício. Dependendo do caso clínico que vocês forem ter, vocês olhando o caso clínico do paciente e avaliando a gasometria arterial, vocês vão saber distinguir e já é um grande benefício para o tratamento do paciente, tá bom? E como a gente conversou nas aulas passadas, temos que saber qual o distúrbio, se está compensado ou não compensado, saber o tratamento, que é fundamental, e saber o que causa ou não cada distúrbio, certo? Então, a aula por hoje é isso. E estudem para poder ser identificado. Vou deixar um pouco perto da prova. Só que tem que tirar o cabelo para lavar. Semana que vem a gente vai dar a semana de internet, a gente vai para Carnaval. Então, acho que tem 15 alunos das 18. Ou é 15 ou é 18, nossa, se solta aqui. E aí, para a gente não perder conteúdo, a gente vai ver para fazer uma coisa semana que vem, para não ter essa aula. É quinta-feira que vem. Se possível. Adiantar ou estudar junto. Que dia semana que vem? Dia 10, é? Qual o dia que vocês têm ido? Na verdade, a semana toda. Consegue um testadinho pra mim de Covid? Consegue pra mim? Só se você tiver.